Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, para o vídeo de hoje eu decidi fazer as principais diferenças entre o secundário e a universidade, porque achei que seria útil para as pessoas que vão entrar agora para a universidade e para a faculdade, para terem noção daquilo que é diferente entre o sistema de ensino anterior que estavam para o sistema de ensino novo que vão entrar. Eu achei que seria muito útil para essas pessoas e eu também assisti a muitos destes vídeos quando eu fui entrar para a universidade. Obviamente, se quiseres ver quais são as diferenças entre o secundário e a universidade, é só continuar a assistir. Bem, para começar, posso dizer que desde já há umas pequenas diferenças entre o secundário e a universidade em relação a termos. Há certos termos que nós utilizamos no secundário que já não se aplicam à universidade, como por exemplo, no secundário nós costumamos dizer testes, que é como nós somos avaliados. No entanto, na universidade ou na faculdade, em vez de testes, que são os testes escritos que nós fazemos, nós costumamos dizer frequências. É exatamente a mesma coisa, são testes escritos que nós somos avaliados, no entanto, os termos é que mudam. Para além da diferença entre as frequências e os testes, nós também temos outro termo que é diferente. Por exemplo, nós no secundário nós chamamos de disciplina, no entanto, na universidade ou na faculdade nós chamamos de unidade curricular ou então cadeira. São termos que são um bocadinho diferentes, no entanto, eles significam basicamente a mesma coisa, mas é só para vocês terem noção das pequenas diferenças. Depois nós também temos uma pequena diferença que é no secundário. Normalmente temos 3 períodos, que é o primeiro período, o segundo período e o terceiro período, e vocês são avaliados, obviamente, durante estes 3 momentos. No entanto, na faculdade ou na universidade, vocês têm apenas 2 semestres, obviamente mais longos, e vocês são avaliados normalmente ao fim de cada semestre. Aliás, não são avaliados no fim de cada semestre, as avaliações decorrem ao longo do semestre, no entanto, vocês obtêm, obviamente, a nota final no fim daquele semestre. Uma coisa que eu mencionei no meu último vídeo é que a quantidade de material escolar do secundário para a universidade é muito diferente. Na realidade, vocês precisam de muita pouca coisa, e isso obviamente depende de curso para curso. No entanto, vocês basicamente só necessitam de algo para escrever, porque a maioria dos materiais escolares que vocês compram, por exemplo, como canetas coloridas, marcadores, etc., vocês não acabam por utilizar muito nas aulas, porque obviamente nas aulas vocês vão estar mais preocupados em tomar notas rápido e depois vocês acabam por passar aquelas notas em casa a limpo e, obviamente, de forma muito mais bonitinha, com marcadores, com canetas de cores, etc. Ainda de material escolar, não é bem material escolar, no entanto, vocês sabem que no secundário normalmente nós temos manuais para cada disciplina. No entanto, na universidade ou na faculdade, vocês não têm bem manuais. Não é obrigatório vocês estarem a comprar manuais para cada cadeira. No entanto, há professores que podem vos pedir algum livro. Normalmente, eles não pedem precisamente para nós comprarmos um livro. É muito raro isso acontecer. No entanto, no início de cada aula não, no início da primeira aula, normalmente os professores mostram-vos uma bibliografia de livros que eles recomendam vocês lerem, mas obviamente nós não conseguimos ler aqueles livros todos e normalmente eles dão destaque a certos livros e às vezes é importante nós lermos aqueles livros, mas no entanto esses livros também estão disponíveis na biblioteca das universidades, por isso vocês podem requisitar e ler esses livros. No entanto, não é aquela coisa que vocês necessitam ter com vocês nas aulas para, obviamente, poderem desfrutar das aulas. Uma coisa que eu também notei quando eu entrei para a universidade é que no secundário nós temos uma pequena porcentagem da nossa avaliação que é destinada às atitudes, ou seja, à responsabilidade, à participação, etc. No entanto, na universidade isso não existe. Vocês são avaliados normalmente em trabalhos e em frequências e depois, caso vocês não passam a cadeira, vocês têm a oportunidade de fazer um exame na época normal e depois um exame na época de recurso. É muito raro um professor dar uma nota a mais por causa de participação. Eu só tive uma vez um professor que disse-nos que se o aluno realmente participasse muito nas aulas, ele acrescentaria um valor na nota. No entanto, acho que isso não aconteceu em nenhum aluno, mas isso foi uma exceção muito rara, isso depende obviamente de professor para professor, mas normalmente eles não ligam muito a isto, simplesmente marcam as frequências ou trabalhos e vocês são avaliados perante isto. Um aspecto que é muito falado quando vocês entram para a universidade é a questão das faltas. É assim, é verdade que vocês podem faltar às vezes se quiserem e os professores obviamente não estão a fazer a chamada como no secundário. Os professores no secundário obviamente eles chamam o vosso nome e marcam as faltas. Na universidade não existe isso e a verdade é que é muito raro um professor marcar faltas. Aliás,
Os professores nunca marcam faltas, no entanto, existe um professor ou outro que vos exige uma percentagem de aulas assistidas, ou seja, vocês durante aquele semestre têm que assistir, por exemplo, a 70% das aulas para poderem ser avaliados à cadeira. Por exemplo, se vocês, apesar de terem nas frequências todas positivas e vocês não tiverem tido aqueles 70% de presenças, na realidade vocês vão ter que ir a exame na mesma e vão chumbar a cadeira porque não tiveram aqueles 70% de presenças. Isto obviamente não acontece em todas as universidades, em todas as faculdades, depende obviamente de professor para professor e de cadeira para cadeira e de universidade para universidade, e normalmente eles dão-nos a conhecer essas tais regras, entre aspas, ou seja, que vocês têm que assistir a determinada porcentagem de aulas no início, por isso convém vocês estarem atentos logo na primeira aula para vocês saberem o que é exigido por parte daquela cadeira. Uma outra coisa que eu reparei é que as nossas turmas, principalmente eu pessoalmente na minha universidade, eu reparo que as nossas turmas são enormes, enquanto que no secundário nós normalmente temos turmas com 20 alunos, 20 e poucos. Na universidade, isso obviamente também depende de curso para curso. No meu curso nós somos 30 e tal, e a questão é que muitas das vezes nós temos aulas que são misturadas com outros cursos. Eu, por exemplo, no meu curso eu tinha muitas vezes aulas com alunos de Sociologia e alunos de Psicologia. Eu até cheguei a ter aulas com mais de 100 alunos. Por isso, as aulas muitas vezes são cheias de alunos, as salas são enormes e é preciso ter cuidado porque, obviamente, muitas vezes o que acontece, o facto de nós termos muitos alunos, dá confusão, dá muito barulho, muito burburinho. Por isso o que eu vos aconselho é tentarem nessas aulas, sentarem-se o mais próximo possível da frente. Eu não costumo sentar logo na primeira fila da frente, no entanto, com estas aulas que eu sei que vai haver muito burburinho, normalmente sento-me na segunda ou na terceira fila, porque eu sei que depois vai ser muito difícil de ouvir o professor. Bem, outra coisa que eu sempre achei muito interessante na universidade é que vocês não têm que pedir propriamente para ir à casa de banho. O que no secundário vocês obviamente tinham que pedir, normalmente nós tínhamos que levantar o dedo, levantar o braço e pedir para ir à casa de banho, e além disso nós tínhamos que ainda esperar pela resposta do professor, que muitas vezes era não. Na universidade vocês não têm que pedir para ir à casa de banho, basta vocês levantarem-se e ir à casa de banho, e vocês obviamente podem demorar o tempo que quiserem. Obviamente as pessoas não são assim tão otários e sabem que certas pessoas saem e vão passear. No entanto, vocês podem simplesmente levantar-se e ir à casa de banho e não têm que pedir. E eu compreendo, se faz sentido, por um lado, porque a verdade é que, como as turmas são maiores, obviamente é muito chato ter vários alunos a pedir para ir à casa de banho e isto a interromper a aula, então simplesmente nós levantamos e vamos à casa de banho. Uma coisa que também acontece na universidade e que não acontece no secundário é que no secundário, obviamente, vocês chegam à aula, entram e obviamente ficam lá toda a aula, ou seja, vocês ficam lá desde o início até ao fim, e obviamente se vocês saírem levam falta. Pelo contrário, na universidade vocês podem simplesmente entrar na aula, ficar sei lá 5 ou 10 minutos e depois sair. Uma coisa que também acontece na universidade e não acontece no secundário é os chegarmos atrasados. Na realidade vocês podem chegar a horas que vocês quiserem, e depois sair à hora que vocês quiserem. No secundário vocês sabem que obviamente convém vocês chegarem sempre na hora exata, senão vocês levam falta e vocês não podem andar a sair, como eu já vos disse. Já na universidade vocês podem chegar um pouco mais tarde, que o professor não vai dizer olha, chegaste atrasado. Se bem que eu tive um professor, que eu lembro no meu primeiro ano, que ele não deixava entrar nenhum aluno depois de 1 minuto depois da aula. Isso foi um caso muito, mas muito raro. No entanto, aconteceu comigo, eu por acaso acho que nunca cheguei atrasada a esta aula, porque eu realmente tentava ser o mais pontual possível. Por fim, acho que uma coisa que é muito, mas muito diferente, há uma diferença muito notória do secundário para a universidade, é a quantidade de matéria. Como eu vos disse, vocês são avaliados de semestre em semestre, logo um semestre é muito maior que um período, que o primeiro período, por exemplo. Por isso, a quantidade de matéria que vocês dão naquele semestre inteiro é muita, mas muita mesmo. E além disso, vocês dão uma matéria muito mais depressa do que no secundário. Logo, por exemplo, um professor que no secundário se calhar levaria uma semana a dar uma unidade, um professor da universidade passa no instante 20 ou 30 slides numa aula, porque também as aulas são maiores. Também há uma coisa que é, como nós temos muita matéria, e os professores obviamente esperam que nós sejamos mais autónomos do que obviamente no secundário, eles obviamente não nos estão a dizer na altura da frequência que sai só apenas da página X até a página X ou do slide X até o slide X.
Na universidade, basicamente, a maioria dos professores, pelo menos a minha experiência, é que eles dizem que sai tudo o que foi dado, desde o início até ao fim. E torna-se muito frustrante porque é muita matéria e, obviamente, vocês têm que estudar com muita antecedência para poderem estudar aquilo tudo. Há um professor ou outro que facilita as coisas, mas é muito raro. Aconteceu-me, por acaso, um professor que diz-nos, por exemplo, deem mais ênfase neste assunto ou esqueçam esta parte da matéria, mas é muito raro. A maioria dos professores simplesmente nos diz vai sair tudo na frequência desde o início das aulas até agora, até antes da frequência. Bem pessoal, este é o vídeo de hoje. Eu achei que seria importante falar sobre essas diferenças entre o secundário e a universidade, porque ainda são algumas, e algumas que são bastante chocantes e bastante diferentes do secundário, e assim achei que eu estaria a dar certos conselhos para as pessoas que vão entrar pela primeira vez para a universidade e para a faculdade. Obviamente, não se esqueçam de participar no sorteio que está a decorrer aqui no canal. Há um sorteio que está a decorrer até dia 14 de setembro, por isso não se esqueçam, obviamente, de passar por este vídeo aqui para poderem ver como podem participar no sorteio. E vemos no próximo vídeo. Beijinhos!